Olá, boa noite, bem-vindos. Minha convidada já tá aí. Oi, Eduardo. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí, vão dizendo se o som e a imagem estão bons para eu já apresentar a minha convidada. Espero logo, tô ansiosa para saber toda a história dela. Tá tudo joinha? Me dando joinha aí, por favor. Se tiver joia, eu já adiciono ela aí. Para quem é novo aqui, bem-vindo. Para quem sempre tá aqui, também um super bem-vindo, né? Espero trazer informações e notícias super boas hoje, né? Motivação, muito importante, motivar todo mundo que está aí no processo, né? De validação. Para quem ainda está pensando em começar o processo de validação motivadora, né? O nome dela é Ellen. Ellen é de BH e recentemente passou no NPTE. Ela vai contar toda a trajetória dela. E para quem está começando aqui, assistindo a live pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Carolina, todo mundo me conhece como Carol Alcântara, sou do interior de São Paulo, Taubaté, moro nos Estados Unidos já faz bastante tempo. Tenho a licença de fisioterapia no estado da Flórida, então cheguei nos Estados Unidos, resolvi fazer a validação no estado da Flórida e aqui estou eu, né, quase 6 anos com meu diploma validado, né? Então o intuito dessa página, dessas lives, tudo é trazer informação e motivar, né, todo mundo que tem esse sonho de ser fisioterapeuta nos Estados Unidos, que é uma profissão muito valorizada, tem muita carência, então tem uma parte migratória que tem uma facilidade por sermos fisioterapeutas. Então fica aí a minha intenção de sempre estar trazendo convidados, trazendo informações, trazendo histórias verdadeiras de fisioterapeutas que saíram do Brasil e estão, né, ou em processo ou que já estão trabalhando nos Estados Unidos como fisioterapeuta, seguindo os caminhos que tem que ser seguidos de uma forma correta, mas não necessariamente é uma forma fácil e rápida, mas que é possível, que tem um final feliz. E eu sempre costumo falar que entrar nesse processo é como entrar num túnel escuro. Você sabe que ele vai ter uma luz que vai brilhar no final, só que você não sabe exatamente quando que essa luz vai brilhar. Então, à medida que você vai andando nesse túnel, de repente você começa a ver a luz brilhar, né? Então, eu sempre falo isso para quem me assiste aqui e tá me acompanhando, que é entrar num túnel escuro que você sabe que tem uma luz. Nem sempre você vê ela brilhando logo no começo, mas ela brilha, tá? Então, deixa eu chamar minha convidada hoje, a Ellen, ela vai contar a história dela. Deixa eu chamar aqui. E aí, vocês vão me dando ok se a imagem e o som tá legal. Oi, Ellen, tudo Ei, bem? Carol, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, de poder compartilhar a sua história. E parabéns, né, pelo sucesso de Obrigada. ter empreendido aí, ter passado na prova, que eu sei que é uma coisa assim que você deve estar nas nuvens ainda, né? Sim, com certeza. Porque é muita dedicação, é muito empenho, é muito sacrifício, é muito É, investimento, e eu tenho é. certeza que você vai compartilhar com a gente. Então, eu fico muito feliz mesmo com o seu tempo, você poder contar a sua história. Eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse para o pessoal, tá? Da onde você é do Brasil, que faculdade você se formou, se você teve alguma pós, alguma especialização no Brasil, Hum. alguma experiência também. Primeiro eu queria agradecer, Carol, o convite. E eu sei o tanto que isso ajuda, né? É muito bom a gente compartilhar, porque quando a gente está nesse processo, quanto mais informação a gente tiver, mais ajuda a gente tiver, igual você estava falando, né? Uma luz no fim do túnel. Então ajuda a gente a ver que essa luz é possível de alcançar, né? É isso aí. A E gente sabe que, às vezes, quando a gente vai começar, a gente não sabe quanto tempo vai levar.
qual vai ser o sim, investimento, você não sabe quais matérias vão serem feitas, mas você sabe que a luz existe, né? sim. Baseado com as histórias, baseado em outros fisioterapeutas que conseguiram validar o diploma, né? Mas a sua ansiedade sempre fica lá. Então vamos lá, conta a sua história pra gente. Então, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me formei há quase 20 anos. Então, me formei em 2002. Então, assim, Caramba. tem bastante tempo, né, de formada. Formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu Uhum. fiz uma pós em geriatria e gerontologia na UFMG. E eu fiz também formação internacional em hidroterapia. Que legal. E você fez tudo no Brasil, ou você fez esse curso Não, fora? não, foi tudo no Brasil. Tudo no Brasil, mas com professores de fora. E você trabalhou quanto tempo no Brasil como fisioterapeuta? Até hoje, né? Ainda trabalho aqui. Então já deu E quanto tempo? já deu, praticamente quase 20 anos, né? Você Desde que sabe eu que me eu me formei em formei. 2002 também? Eu me formei em Foi? 2002. É, aí ó, nós temos o mesmo tempo de formado. Pois é. Assusta um pouquinho, né? A gente olhar e falar 20 Assusta. anos, né? Que eu não Pois me é. sinto com todo esse tempo de experiência quando Também eu olhava não. os professores e falava, tem 20 anos de experiência, entendeu? Sim, E é vamos lá, e verdade. como é que foi esse desejo para você, né, começar a validação? Como é que foi isso? Então, assim, eu fiz uma viagem com a minha família aí para os Estados Unidos, e aí quando a gente vê a realidade, né, de como que é o país, as facilidades, né, e tudo, a gente vê que tem essa vontade, né, de ir para um lugar melhor, né, um país de primeiro mundo, de poder aproveitar mais. E principalmente porque eu tenho uma filha pequena e a gente pensa no futuro dela, né, que com certeza aí o futuro vai ser muito melhor para ela do que aqui. E voltando, meu marido e eu, assim, meu marido também ficou super empolgado, e a gente começou a pesquisar formas, né, de como a gente poderia estar alcançando esse sonho. E Quando foi a encontramos sua você, viagem? Quando foi a sua foi viagem? em 2018, Tá, então final foi de agora, 2018. super Foi, recente. foi, super recente. Aí nós encontramos o seu curso e vimos que era possível, né, validar o diploma, que não era uma coisa que não é fácil, né, mas não era uma coisa impossível, que dava para ser feita. Então, aí compramos o curso, fiz o na América, que é uma mão na roda, né? É fundamental. Todos os passinhos ali de preencher formulário, o que que você tem que fazer passo a passo, ajudou demais. Que E aí bom, fico comecei todo o feliz. processo, né? Foi em 2019, em abril de 2019, Quando você começou o processo, que eu fazer comecei. inscrição, enviar tudo, Isso, tá? isso. De você mandar os documentos para a FCCPT, isso. Isso, de ir na faculdade, buscar tanto da pós quanto da formação, da graduação, né? Buscar isso Uhum. tudo. E E olha nenhuma só, delas você falou enviava um o fato documento. interessante, né? Demorou 2 anos para você completar Foi tudo. 2 anos. 2 anos. Então você fez tudo. Como é que foi para fazer as matérias? Eu fiz online, porque assim, me pediram uma matéria só de Humanities. Aí eu fiz inglês pela PRI, Uhum. E né? aí Porque foi assim, não tranquilo. tinha como fazer CLEP, né? Que era muito mais fácil se eu pudesse. Mas como eu estava fazendo tudo daqui, não tinha jeito. Uhum. Aí eu fiz essa online. Então conta lá, como é que foi para seus documentos chegarem na FCCPT, os formulários, tudo? Demorou para sair a resposta da FCCPT? Demorou, demorou. E principalmente porque assim, nenhuma das faculdades enviava o documento, né? Acho que a maioria não envia. Então, É. assim, eu coloquei dentro do envelope, tudo lacradinho, coloquei no correio mais próximo que tinha da faculdade e enviei. Só que o envelope não sei por que, eles questionaram o da faculdade. Então, eles É. mandaram uma carta para a faculdade para poder conferir se realmente era tudo aquilo, era verdade, se eu tinha formado lá, né? E nisso eu via que Caramba! não chegava resposta, não chegava resposta, que o formulário não chegava lá da minha faculdade de graduação. Eu voltei na faculdade para poder pedir de novo, para enviar de novo, porque eu achei que tinha extraviado. E aí eles me Aham. falaram, Vai voltar. Cortou um pouquinho, volta foi. lá. Ah. Aí a Aí eles, faculdade. isso, eles me falaram que tinha acabado de chegar uma carta lá pedindo para poder falar se tudo era verdade, né? Os documentos, tudo certinho. E eles já estavam respondendo. Então, por isso, eu acho que atrasou um pouquinho, sabe, essa resposta.
Quanto né? tempo Então, demorou para você receber a avaliação da FCCPT? 8 meses. Oito Tá, meses. teve esse atraso aí por causa dessa É, confirmação. E foi. naquela época estava demorando mais tempo mesmo do que hoje. Tava. Acho que tinha muita demanda, né? Acho que por causa da Tava, pandemia eu acho que acaba. com 22 semanas, por aí, Sim, o prazo, é. tá? E Uhum. aí, você foi a avaliação no CWT4, né? Foi. Foi CWT4. Aí eles me pediram só uma matéria, e aí eu pesquisei. Também eu paguei aquele Plain Standard, né? Isso, Uhum. para poder ajudar, para não ter erro, né? Porque a gente fica assim, será que eu estou interpretando certo? É uma matéria só? Até fiquei na dúvida, né? Sim, E aí me falaram, eu perguntei se podia ser pela PRI, porque eles não oferecem essa opção, né? Só que a gente não, pesquisando acaba vendo que tem essa opção. E é é muito mais em verdade. conta. É Então bem aí eu mais em vi, conta, tem mandei. essa facilidade. Você teve trabalho para ter comunicação com a PRI? Porque às vezes eles demoram para Sim, responder. É, muito, demoraram muito. muito, muito. E, Demoraram até para poder me inscrever. E o curso, assim, acho que eram 8 semanas. Eu acabei, se não me engano, com 3 ou 4. Foi bem rápido. E aí, sim, demoraram muito para me mandar a resposta e para mandar para a FCCPT de novo. oh, Né? meu Então, Deus. o que mais demorou foi a PRI para enviar isso. Isso porque foi uma matéria só, né? Demorou Olha só, demais. você me chamou a atenção, agora você me chamou a atenção por uma coisa, foi uma matéria só. Você fez a graduação, né, na faculdade, obviamente. Você mandou a Foi. especialização também, Mandei tá? também. Então, provavelmente, química e física você teve mais na especialização, tô imaginando, porque Não, foi da geralmente graduação. Eu vi que foi. eles olharam, porque eu tive muita bioquímica, acho que a grade curricular da minha faculdade é muito boa. Não, Ai, que teve bom. muita bioquímica, biofísica, teve isso tudo. Então eles consideraram, né, como química e física. Se você tivesse que fazer, né, a química e física, daria para fazer pela PRI também. Também, E daria para ser feito online estando no Brasil. Então, me diz como é que foi a sua experiência de fazer todo o processo estando no Brasil, só o NPT e a prova de lei você for fazer nos Estados Unidos, né? foi. Aham. Você Ah, foi. imaginava que fosse assim quando você começou o seu processo? Não, não. Eu achei que eu ia precisar ir lá fazer alguma coisa, comprei alguma matéria, alguma prova, e eu fiquei muito feliz, né, de não precisar. Só tive que ir lá para fazer o MPTE e a prova de leis. Então, Então, vamos é, lá, recapitulando aqui. Você começou seu processo de preencher os formulários, de preencher no site em abril de 2019. Aí isso. enviou os documentos, tudo. Aí teve aquele probleminha que a FCCPT desconfiou do documento Aham, enviado e pediu uma carta de comprovação, né, com a faculdade. isso. Então, você demorou mais ou menos, foram 8 meses para você ter a resposta, A resposta é né? isso. Então, mais ou menos, Uhum. foi lá para dezembro de 2019 que você foi ter a resposta das matérias. Foi, isso mesmo. E aí, Foi para quanto tempo dezembro, é isso mesmo. a PRI demorou para te responder? Né? Porque você viu que Ah, você tinha que fazer aquela matéria, você pagou o pleno também não sai de um dia para o outro, deve ter sido lá para não. janeiro. E aí você foi entrar acho, em contato com a PRI lá para fevereiro, por aí. Aqui a PRI mandou de volta os documentos lá para poder fazer a reavaliação foi em setembro Tá, de do ano 2020, de 2020, do ano passado. que já era Demorou no meio muito. lá da pandemia, já, no negócio da No meio da pandemia. pandemia. Então acho que assim, ainda piorou, né? Demorou mais por isso também. Porque parou tudo. Então, quando que Sim. você lembra que você estava cursando a matéria? Porque, assim, tem uma questão, quanto tempo que a PRI demorou para te responder, para você se cadastrar para a prova? É isso que eu queria saber. Ah, tá, não. É que que eu comecei a cursar acho que foi finalzinho de maio que eu comecei a cursar. Então, Eu vamos sei lá. porque logo Fevereiro que depois, você soube, né? Aí, aham, vamos lá, março, abril, maio, mais ou menos 3 meses até você começar a cursar. Que foi, foi eles demoraram exatamente que a muito, pandemia estava no início. Uhum. Isso, eles demoraram muito para avaliar, para ver se era a matéria que eu precisava fazer mesmo, me dar a resposta, mandar como que eu ia pagar para poder me inscrever e aí receber resposta do professor, né? Tem entrar em comunicação com o professor para eu poder começar a matéria. Então, Eu falo né? assim, pessoal, É, sempre, o pessoal pergunta quanto tempo demora para fazer o processo. Eu falo, gente, espera aí, não é assim quanto tempo, porque uhum, são tantas etapas é, e a primeira etapa pode demorar mais ou menos para você, né? A segunda etapa depende das uhum, matérias também, depende como você vai fazer, se você vai fazer todas ao mesmo tempo, né? Tão variável.
mas uma pessoa que faz tudo isso bem rapidinho, seguindo os passos, pode chegar a fazer em 1 ano e meio, se não tiver essas Sim. perdas de tempo, Sim, tá? o meu atrasou porque mandaram a carta comprovada da faculdade, aí depois a PRI, acho que por causa da pandemia, demorou, né, para enviar, então acabou atrasando. E a própria FCCPT estava demorando mais para dar resposta. Hoje é mais Sim, curto. também, né? E Uhum. aí, você pagou, chegou a matéria, pagou a reavaliação, e aí saiu o resultado da reavaliação pela FCCPT, falando que você Saiu, estava equivalente. isso, começou a fazer a reavaliação em setembro e terminou em novembro do ano passado, falando que eu estava Você já tinha equivalente. começado a estudar para o NPTE ou não? Já, já. Eu aproveitei assim, quando eu comecei a fazer a matéria da PRI, eu comecei a fazer o curso do Study Buddy também, né, do Ankit. Ah, então em maio, mais ou menos em É, maio. que eu falei, eu não vou deixar para fazer em cima da hora da prova, né? Eu já quero ir vendo, porque é muito tempo de formada, né? Com certeza a gente fica enferrujada aí naqueles conceitos básicos, né? Então eu falei, deixa eu ir fazendo. Então acho que eu cheguei a fazer uns 4 bets, eu acho. Eu assisti umas 4 vezes cada aula. Caramba, então você teve É, tempo, vamos supor, desde sim, maio de 2020 e você fez a prova em abril de 2021, em abril. Isso. que foi a primeira tentativa que você passou. Foi, Vamos lá, foi. agora que eu quero saber esse E segredo outra coisa aí. também que eu achei que foi muito importante também foi quando eu comecei, que eu me inscrevi na FCSPT, eu comecei a estudar inglês. Contratei professora particular e comecei a estudar inglês. Mas peraí, você não tinha inglês até esse ponto? Você não tinha nada de inglês? Como é que foi? Não, assim, eu fiz inglês na escola. Ah, Só, tá, aqueles inglês é, básico, né? Mas que não te básico, dá, não dá uma fluência. Não, com certeza. E aí Então, o inglês, comecei você a fez fazer para inglês na poder. PRI também, né? Fiz inglês na PRI também. E Sim. também, como é que foi para você que tinha, vamos supor, um inglês básico, e aí para fazer essa matéria na PRI em inglês, e depois começar a estudar para o NPTE, ao mesmo tempo que estava fazendo a matéria e ainda pensando em aprimorar o inglês. Eu acho assim, o curso do Study Buddy também ajudou, né? Porque você vai assistindo as aulas, aquilo vai te ajudando, né? A treinar o inglês. E como eu estava fazendo também a aula de inglês com a professora particular, já estava, né? Desde março, março, abril, né? De 2019 já estava, antes de começar a fazer. Então também ajudou bastante. Tá, E e eu, agora eu e eu vou fazer peguei uma muito pergunta. firme no inglês também. Tudo isso que você está falando aí, vamos supor assim que você começou a estudar mesmo, que dependia muito de você, foi em abril de 2020, maio, que você precisava Isso, estudar. isso, Você precisava criar tempo para isso, porque até então você estava esperando a resposta, enviando documento. isso. Você estava trabalhando tempo todo no Eu Brasil, você teve que. estava trabalhando o tempo todo até a pandemia, né? Aí veio a pandemia, parou quase tudo, né? 100%. E depois, aos poucos, alguns pacientes foram pedindo para ser atendidos em casa, né? Porque acho que no começo estava todo mundo com muito medo de tudo, né? Ninguém sabia como que era. Aí depois alguns foram retomando atendimento domiciliar, mas eu concentrei todos só na terça e na quinta, então eram só 2 dias na semana. Os outros dias era totalmente dedicado para o NPTE, para estudar. Então, é como você forçadamente, por causa da pandemia, Sim, você teve que reduzir também os seus sim, atendimentos. Você acabou reduzindo para o meio período, né? 2 dias inteiros dá mais ou menos o meio período, né? isso. E o Aham. resto do tempo você estava se dedicando. Sim. Claro que assim, não totalmente 100%, porque tem menina pequena em casa, tem uma filha e também ela, por causa da pandemia, não tinha escola, né? Qual Então, a idade da sua filha? ela acabou de fazer 4. Então, ela estava com Meu dois Deus e do meio, céu. para 3, né? Tava Mais com uma 3 história de enquanto estava uma mãe estudando. aí vitoriosa, lidando com uma criança, É, né, em casa e tendo que estudar, né? Que a gente já teve é, várias histórias aí que eu vou repetir as histórias aí. Uma era de 5 filhos, uma delas era de 5 filhos. Que eu falei assim que é uma coisa de tirar o chapéu. Como conseguir passar no NPT realmente, tendo 5 filhos? Mas vamos lá, realmente. volta à sua história aí do NPT. Você se preparando, terminou a matéria, pagando a reavaliação, fez o curso Isso, do Study Buddy. isso. Aí fui fazendo o curso. Aí quando eu vi que eu já podia fazer a inscrição pro NPT, eu falei assim, ó, pronto, então agora eu vou me dedicar mais, né? Porque eu já podia fazer em janeiro se eu quisesse, mas eu falei, não, janeiro não, porque ainda não estou preparada. Então, assim, peguei, me deram
a reavaliação em novembro. Em dezembro eu peguei firme mesmo para estudar. Aham. E até assim, em janeiro eu contratei a Juliana, que é uma mentora brasileira do Study Buddy. E acho Uhum. que isso foi fundamental, sabe? Porque direcionou mais os estudos. O que que eu precisava, né? Treinar, para a gente treinar, entender como são as questões, né? Porque não é só também saber o conteúdo, né? Tem Não. muita pegadinha ali naquelas, né? Nas questões. A E estratégia de como responder. isso, exatamente. E nisso a mentoria ajudou demais, né? E a Então, dedicação, né? Porque você tem que ter a também. dedicação de fazer. Você Sim, teve que fazer muito simulado? Você acha que o simulado foi importante? muito, muito. Porque acho que é aí que você aprende como raciocinar para a prova e o tempo é pequeno, né? Você tem pouco tempo para cada questão. Então, você fazendo simulado, você vai treinando isso. É Uhum. muito importante. Acho que eu fiz todos do Therapy Edge, do Score Builders, eu fiz o PIT, todos eu fiz. E quantas Então, é bem vezes você importante. fez? Porque eu me lembro, eu fiz É, bastante, mas eu fiz sim, infinitas vezes. E aí eu anotava aquelas questões, tanto as corretas como sim. as não corretas, e revisava todas para saber se as corretas eu tinha pensado como tinha que pensar e Uhum, as não corretas para ver onde que estava a minha falha, onde que eu não estava pensando, né? é isso. Eu, eu acho que para mim, quando eu passei, foi isso. A chave foi exatamente entender essa É, estratégia. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas não tem como decorar tudo que cai na prova. não, é impossível, não tem jeito. Não Não tem tem como jeito. você saber tudo do básico de cada área. E é muito diferente, às vezes, de como a gente atua aqui no Brasil, né? Então, às vezes, o tratamento aí é de uma forma, a gente fica tentando, não, mas aqui eu faço assim, então será que é isso? E não é. A gente tem que aprender a pensar como é aí, né? E deixar de lado a fisioterapia aqui no Brasil, né? Que é muito diferente. É diferente, é muito mais cheio de regras, cheio de Uhum. testes padronizados, né? A gente tem que pensar também mais de uma forma global, não só isolada. Mas me conta, o que mais sobre o NPTE? O que foi mais difícil para você na preparação do NPTE? A preparação, eu acho que o mais difícil mesmo é porque a gente tinha muito tempo de formada, então muita coisa básica, como anatomia, essas coisas a gente acaba esquecendo, né? Origem, inserção, inervação, então é muita repetição, né? Uhum. Tem que decorar de novo, aprender de novo. E a questão das responsabilidades daí, que aqui não tem, é muito diferente, né? Então, aquelas A questões relação e... com o PTA, né, com assistência, eu Isso, pesquisei, que a isso. gente não tem nada parecido no Brasil, né? Uhum. E a parte de research também. Nossa, aquilo Pesquisa. também é, porque É não é uma chatinho. coisa que eu tô habituada, então O que você achou não de sabia órtese e nada. prótese também, né? Porque tem bastante coisas diferentes que a gente não tem tanto no Tem, Brasil. não tem, não. E também não é uma coisa que eu já atuei, então também não tinha conhecimento nenhum. É muita Então você novidade, aprendeu né? os nomes, né? Aprendeu os É, nomes, as figuras da diferença, a terminologia. uhum. E o que você achou do curso do Study Buddy? Porque ele é um curso que na época, quando eu me preparei, ele não existia. O Ankit foi o meu mentor do outro curso que eu me preparei, que Ah, tá. foi em 2014. Daí ele abriu o próprio curso, né? O que você Uhum. achou desse curso para quem, por exemplo, não está ainda pronto para passar, para estar se inscrevendo na prova, mas já quer começar a estudar, como foi o seu caso? Eu acho assim que principalmente para quem já formou há mais tempo e para quem é estrangeiro, brasileiro, como nós, assim, eu acho que é o melhor que tem, porque ele é super completo, né? Ele dá o conteúdo inteiro, assim, como se fosse uma faculdade de novo, né? A gente está fazendo. E eu costumo até falar que eu me sinto uma profissional melhor, sabe? Porque eu acho que a gente acaba, o conhecimento da gente cresce tanto que até no atendimento aos pacientes daqui, eu já vejo que eu sou diferente. Então, eu achei que assim, Uhum. o Só curso de ter dele foi estudado, né? isso, eu acho muito completo. Acho o curso dele super completo, as disciplinas, a forma como tem as aulas, tem o conteúdo, né? É todo completo. Eu Em acho que que tem outros momento cursos que do eu já cheguei até a processo ver e eles são muito resumidos, né? Não é a mesma coisa. eles já são já direto ao ponto, só pensando na estratégia É, que eu vejo? uhum. Em qual momento do processo de validação você aconselha a pessoa a adquirir o curso? Lembrando, pessoal, que tem um descontinho aí com o meu cupom, tá? Que eu conversei com o senhor Ankit lá e pedi aí um descontinho para ajudar o pessoal. É,
Quanto tempo, assim, durante o processo você acha interessante adquirir o curso e ir estudando? Eu acho que quanto antes a pessoa puder começar a fazer, porque acho que ele tem a validade de 1 ano, se não me engano, né? Então, Aham. se a pessoa já tem mais ou menos ali uma previsão, já sabe quanto tempo vai demorar, igual eu pensei, eu pensei em estudar uns 6 meses e acabei estudando um pouquinho mais, eu acho. Mas eu acho que uns 6 meses, assim, já é legal, né? Para poder estar tendo essa repetição, porque muita coisa é você assistir as aulas, você acaba, vai entrando, né, na cabeça da gente, Sim. né? Porque o curso, a duração dele são 3 meses, né? Cada modo, assim, batch, né? Que eles falam. Então, se puder fazer mais de uma vez, eu acho que é melhor. Acho que uns 6 meses antes, ou até mais um pouco, eu acho que é legal. Como foi para se preparar e planejar para marcar o NPTE, né? Já que você, foi a única coisa que você veio aos Estados Unidos fazer, falando o pessoal aí que você está no Brasil ainda, você mora no Sim. Brasil. Aham. Como foi? Se você teve que fazer quarentena em algum lugar, como é que foi essa preparação? Tive, então. E eu fiquei com medo, né? Porque o tempo todo a gente fica assim, ah, será que eles vão fechar a fronteira até com o país onde vou fazer a quarentena, né? Eu marquei a prova, mas sem ter certeza absoluta que eu ia conseguir chegar para fazer a prova. Então, eu marquei a prova, comprei passagem, olhei hotel e fiz a quarentena no México. Tive que ficar 15 dias lá. E imagine, isso estudando, né? Então, assim, fui eu, meu marido, minha filha, e a gente foi para Cancún. E eu dentro de um resort, sempre Oh, no meu quarto estudando. Deus! Meu marido e minha filha aproveitando, eu falo que meu marido foi um super parceiro, né? Porque ele cuidou dela o tempo todo para eu poder conseguir estudar. E eu da janela vi o mar e eu lá sentadinha. Voltou todo mundo moreninho e eu branca. Sei, eu acho que eu desci Ai, uma manhã pra Deus. praia, porque eu falei, não, pelo menos entrar na água eu tenho que entrar um dia, né? Os outros Uhum. 13 eu fiquei presa dentro do quarto estudando. Ai, meu Deus do É, céu! Que é, sacrifício, mas valeu a pena. pois é, valeu. Daí Com para entrar certeza nos Estados valeu. Unidos foi tranquilo? Foi tranquilo. Foi E aí tranquilo, você eles chegou. olharam que eu fiz a quarentena, né? Então não teve problema. Você chegou aqui quantos dias antes de fazer a prova? Eu cheguei 8 dias antes, que eu falei, eu não vou arriscar também de chegar muito em Já é cima, né? assim. E você achou a É, prova assim muito cansativa? te falo que não, Carol. Eu acho que eu tava numa adrenalina tão grande, sabe, que eu não vi o tempo passar. Não vi. Uhum. E eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu falo que assim, os testes práticos que eram para fazer em 4 horas, eu fazia em 3. Eu consegui, eu acabei a prova do MPT com 4 horas, a gente estava quase acabando. Eu falei, não, vou fazer uma horinha, né? Fazer mais devagar. Aí terminei com quatro e Caramba! vinte. Você é uma das primeiras que eu vejo falar isso. Quero segredo para isso. O que você dá de dica para isso? Além de ser acelerada, que é uma coisa da sua personalidade, o que mais? Porque ler aquelas questões, ainda mais na terceira hora, quarta hora, para quem não tem o inglês fluente, Uhum. né, é desgastante para você dar Eu um acho estudo que ali. acho que me ajudou muito foi ter começado a estudar inglês. Acho que foi um ano antes, né, de eu começar a estudar pro MPT. Então, saber o inglês para poder interpretar as questões e fazer muito teste prático, igual você estava falando, também me ajudou, Uhum. sabe? E o conteúdo, né? Não tem jeito. Antes de eu Aí abrir foi para as fazendo. perguntas, então, me fala aí quais são os seus objetivos agora, porque você está morando ainda no Brasil, já Sim, está licenciado nos Estados Unidos. Como é que está já. essa parte do Ah, visto? já. E outra coisa também que eu queria assim, falar é da prova de leis, né? Que eu ia só fazer o MPTI. Aí, conversando com você falou, por que não aproveita a viagem e já faz a prova de leis? Eu falei, ah, tá, mas eu não vou estudar para ela, né? Eu tô preparando para outra prova. E eu falei, ah, tá, vou fazer. Se eu passar, passei. E levei o material todo para estudar. Eu falei, só vou estudar depois que eu fizer o MPTI. Fiz a prova, estudei um dia antes da prova de leis e fiz a prova de leis e passei. Ó, olha, segredo. Peraí, você Passei. pode fazer a pausa aí, que você vai ter que dar essa dica pro pessoal, porque eu nunca vi uma pessoa que estudou um dia antes e Um passou, hein? dia. Tem gente aqui que estuda Estudei. ali o livrinho para tirar carteira de motorista, que tem uma prova aqui, né, para tirar Aham, carteira de motorista, e não passa naqueles livrinhos das placas, assim, nem aham. estudando 3 meses antes, assim, porque já fica difícil. Mas vamos lá.
eu quero te parabenizar, primeiro de tudo, Obrigada. pela sua persistência e dedicação, né? Dentro, assim, de 2 anos, você estando no Brasil 99% do tempo, em meio à Foi. pandemia, né? Com toda a Aham. reviravolta que teve, você conseguiu concluir o seu processo de validação. Parabéns mesmo. Você é mais um Obrigada. exemplo dos milhões de exemplos que eu quero trazer aqui, para Aham. sempre ser uma motivação para quem tem esse sonho, né? Agora, me E fala mostrar que não aí. é impossível, né? Porque às vezes a pessoa acha que é impossível e não é, né? Não Não, importa pelo quanto tempo de contrário. formada, né? Tem jeito. E eu Basta tenho querer e se certeza, esforçar. assim, que várias pessoas que estão assistindo, ou você mesmo já deve conhecer, se você deve ter comentado com alguém em algum momento da sua vida, eu quero ser fisioterapeuta nos Estados Unidos, a pessoa vai olhar assim para você como? Você vai ter que estudar de Aham. novo, você vai ter que entrar na Aham. faculdade, você vai ter que fazer 4 anos de inglês antes. E não é Uhum. assim, né? Não, A gente é não é. prova agora, você é a mais nova prova Aham. de que isso é É. possível. E me fala aí, como que foi a parte do visto? Você está fazendo visto em paralelo, né? Porque Ah, agora sim, já você tem essa parte do é. visto, né? Estou fazendo eu apliquei para o NW, né? Então agora estou aguardando. Que por causa da pandemia também está tudo parado, né? O consulado aqui está fechado, então tem que esperar, E é o aguardar que a tá resposta. a única coisa agora que você está esperando para Sim, definitivamente mudar para os Estados Unidos, né? E você já isso. sabe onde vai morar? Não, ainda não. Não, mas você sabe que é o Não, estado da Flórida. aham, na Flórida, mas aonde exatamente não tenho É, ideia assim, ainda. não sabe que cidade, não sabe se Não, vai ser nada. pertinho. Não. Vamos lá, olha aqui, me pediram aqui seu contato da professora de inglês. Se você puder escrever aí no comentário, se ela tiver um Instagram ou um e-mail, alguma coisa assim, para Tá. tá. E o nome da Mariana também, da Mariana que é sua mentora, né? É, Lá Juliana. é Juliana, desculpa, Juliana. Juliana, que é a mentora lá do Study Buddy. Que eu acho que ela tem o Instagram também, né? Tem sim. E eu falei, eu já entrevistei ela também, a Ju. Agora eu tô lembrando. E aí eu vou abrir para a caixinha de perguntas aqui que tem, para a gente ir respondendo junto. Vamos ver se tem pergunta. Tá. Vamos lá, aqui, começando. A Arroba, professora. linha teacher. Tá. Ela tá assistindo aí, hein? Agora o da Juliana é engraçado, não tô achando aqui. Tem que ver É depois. Juliana Teixeira, não é? Ela é Teixeira? Não, né não. Juliana. Eu acho que eu vou buscar ela e eu vou postar depois no vídeo. Tá. Engraçado, eu acho que eu não tenho ela no. Eu só tenho ela no Face, eu não tenho ela no Instagram. Tá, então Porque a gente fica. eu Eu tenho fiquei ela no Instagram. completamente. Eu Eu falo que a gente vou. fica completamente desconectada, né, de rede social quando tá estudando. Então. Mas olha só, para quem está assistindo e quiser esse contato, é só perguntar lá no Study Buddy, mentor brasileiro, Brazilian Mentor, que eles vão te indicar. E o Ankit, ele tá ligadão nos brasileiros, que ele sempre fala comigo, olha os brasileiros chegando aqui para fazer o curso. Então, se não Ah, deixa eu achar só no te seu... contar uma novidade, então, Carol. Que agora eu sou mentora também. Aí, ó, viu? Aí, ó, mais uma mentora aí que tá É. com conteúdo fresquinho, né? Que bom aí, Uhum. ó. Então não precisa buscar a Juliana aí, tem a Ellen. Vamos Não, lá, mas olha a pode primeira buscar a pergunta. Ju também. Que eu falo que eu sou eternamente grata a ela, porque ela ajudou demais. Vocês duas juntas vão ali, é porque às vezes tem uma que domina mais um assunto, Sim. outra que domina mais o Uhum. outro, né? Vira Sim, um com time certeza. ali. Olha lá, ó. A Ellen é mentora agora. Ela escreveu mentira, mas ela quis dizer É. mentora. Ela não é mentira, não, é É, realidade. Olha lá, ó. Recomenda algum livro de anatomia para o NPT? de anatomia? É. Não, te confesso, Carol, que eu só peguei em livro mesmo, foi só para ler o primeiro capítulo de Magui e nos guias oficiais. Os outros livros eu não vi nenhum. Comprei todos, não estudei nenhum. Só pelo Therapy Ed e pelo Score Builders.
Vamos lá aqui. Próxima. Ellen, eles aceitam matéria bioquímica, termoterapia, eletroterapia, fototerapia como química e física? Você sabe disso? Eu acho que não. Pelo menos na minha reavaliação, eles só aceitaram a biofísica e a bioquímica. Tem que ser que nem aquela química É, orgânica que a gente tem no sim, colegial, né? é. Que é no segundo grau lá, não é no. É, o mapa metabólico, né? Essas coisas assim que também que eles aceitaram. Vamos aqui, vamos ver aqui mais uma questão aqui. Tem gente que está perguntando de teste prático do NPT, deve ser os simulados. Como são os simulados do NPT? É, eles são. Você faz tudo pela internet, né? E é bem assim, tem o tempo cronometrado, simula como se estivesse fazendo o teste mesmo, né? Tem o intervalo de 15 minutos, depois de duas sessões. Só que a maioria não são 250, né? Porque no NPT são 250 questões, nos testes práticos são 200 só. Acho que Uhum. só o PIT que são 250. Que é o PIT, é um NPTE que foi aposentado, né? Isso que é o Então, por simulado isso, oficial, por isso que né? ele é 250. É. Vamos lá aqui, ó. Peraí. Pergunta não foi. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Estou começando agora, mas quero aplicar para Nova York. É muito diferente? Você sabe disso? Não, de Nova York não tenho nem ideia. Olha, de Nova York tem diferença. Primeiro o processo, tá? Ele é separado de todos os estados. Então, é conhecido às vezes que Nova York quase que não pede matéria para complementar. E a FCCPT é um intermediante entre a faculdade e o Board de Fisioterapia de Nova York. Então, difere da maioria dos estados. Deixa eu ver aqui. Quantas horas você estudava por dia? De 14 a 16 horas. Tinha dia que eu ia dormir 3 horas da manhã, não dormia quase nada. Eu estudava muito. Você precisava dormir muito? Você é uma pessoa que precisa dormir muito? Sim, sim, mas aí a gente, né, abre mão, tem que sacrificar, né, para conseguir o objetivo. Eu também estudei tudo isso. Eu parei minha vida, assim, que eu quero dizer, parar minha vida, que eu só tinha olhos para o NPT. Uhum. Ah, Principalmente, não. assim, nos últimos 2 meses, assim, às vezes meu marido ia sair e eu falar, não, eu não vou sair, eu vou ficar estudando. Tem muito Sim, sacrifício, né? não ia para lugar nenhum. Eu falo que final de semana, às vezes, para eu conseguir estudar mais, meu marido pegava minha filha e levava para o sítio dos meus sogros, que é aqui perto, e ficava lá e para eu poder ficar estudando. Uhum. E eu aqui, sem sair, Vamos. sem assistir televisão, sem ver nada, né? Sem rede social, Facebook, Instagram, Eu nada. desconectei de todas as redes sociais, Sim, porque às vezes é também. uma coisinha que você olha, vai puxando a outra, e quando você Sim, vê, tempinho que era para você descansar, você ficou lá na rede social. com Tem certeza. lá, meu sonho é atuar nos Estados Unidos, mas como iniciar os estudos para validar o diploma? Tô perdidinha. O que você aconselha para quem nem começou o processo, Ellen? Para quem nem começou, É. pegar orientação com você, acho que é a melhor coisa, Saber, né? né? Para poder. Primeiro entender o É, processo, eu acho que é a primeira isso. coisa, porque você sabe que vai ter investimento, você vai ter que investir tempo, investir dinheiro, né? Que não é uma coisa barata, então para ver se você está realmente afim, né? Sim, para ver se vai dar conta, né? Se acha que vai conseguir, né? Pelo, pelo, pelo tempo de formado também, e o investimento também, que não é pequeno, né? Isso tudo tem que Não. colocar na balança aí. Eu acho primeiro é entender o processo para poder planejar, para ver se ele é para você ou não. Segundo, seguir as dicas aqui do Físio nos Estados Unidos. E se quiser fazer consultoria, eu também faço nesse processo para ajudar as pessoas na validação. Aí, ó, parabéns, Ellen, muito sucesso para você. Eu me formo nesse semestre, tenho mais conteúdo teórico do que prático. A pergunta não aparece tudo aqui. Deixa eu ver o que ela falou mais. Cortou a pergunta dela. Ela vai ter que falar de novo. Peraí. Você acha que faz falta a prática na realização das provas?
De certa forma, não, porque eu acho que você tem que se preparar para uma coisa um pouco diferente, né? Então, você tendo um conteúdo ali teórico, né, e estudando para a prova, se preparando para a prova, eu não acho que talvez faça tanta diferença assim, não. Claro que a prática ajuda, mas não acho que vai atrapalhar tanto. Próxima. Com quem você está fazendo o processo imigratório? Com Marcelo Godin, Você está fazendo business plan ou não? Personal plan? Business Plan. Ok. Bora lá, deixa eu ver o que mais. Essa pergunta é boa. Deixa eu ver se ela entra aqui. Às vezes esse Instagram me trava. Cadê? A pergunta é: quanto que é mais ou menos o valor do investimento? Deixa eu ver se ela entra. Você fez essa conta já, Ellen? Não. Porque a gente acaba pagando muito picado, né? Paga um pouco aqui, um pouco ali, e com o dólar também variando demais, acaba que a gente não sabe com certeza, né? É, mas se você for pensar em dólares, você pagou tudo em real, né? É, sim. Mas se pensar em dólares, eu falo assim de custos fixos, que é o NPTE, para quem tem que fazer o TOEFL, que no seu caso você não tem, porque a Flórida Hum, não pede TOEFL para o tipo de visto que você está aplicando. sim. Então, você não teve TOEFL, mas você teve lá a inscrição do board, você teve o NPT, que eu já falei, a A taxa da FCCPT, FCPT. Então, é, aí na época que dá eu uns paguei, eu dois acho que mil ainda e poucos estava. dólares. Isso, na época até a FCCPT era mais barata. Passou um pouquinho depois que eu me inscrevi, acho que eles quase dobraram, sabe, a taxa. Subiu Era bem. 570, se não me engano, e É, agora é 1.240 é o valor hoje, pois é. porque mudou para o CWT6, né? Que foi criado o Uhum. CWT6. Estão perguntando aqui, teve que mostrar um valor em conta para montar o business plan? Ah, acho que não é exigido, mas é sempre bom, né? Eles pedem se puder mostrar, sim. Ajuda, né, na hora do processo. Os testes práticos, eles são de múltipla escolha ou são questões descritivas? É tudo múltipla escolha. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui. A prova do NPTE é toda múltipla escolha, gente. Não tem questão Hum. dissertativa. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Já falamos do TOEFL, que no seu caso não tem. Investimento, a gente não tem essa noção. Basicamente é isso, Ellen. Vamos lá, então, para você fechar a live, fechar a sua experiência. Fala aí para você o que foi mais difícil nesse processo. Mais difícil, eu acho que é que a gente acaba tendo que abdicar de algumas coisas, né? Eu falo que assim, que o que mais me cortava o coração é ter que deixar de ter tempo com a minha filha, sabe? De abrir mão de ficar com ela o tempo todo, de brincar. Então, acho que assim, são coisas que a gente sofre, mas que depois a gente vai ter a recompensa, porque eu tô fazendo isso tudo muito pelo futuro dela, né? Então, acho que para mim o mais difícil foi isso, né? Não foi nem tanto estudar, porque estudar é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Uhum. Desde que eu me entendo por gente da escola, sempre adorei estudar. E dedicar é o mais importante, sabe? É Olha, você colocar. então, bom, você falou dedicação, desculpa. Estão perguntando quanto você tirou no NPTE. Eu sei que tem que passar, tem que tirar 600. Foi O Humberto é seu 723. marido? É, meu marido. Você tirou 723? Você é louca. É louca de pedra. Nossa senhora, tirou uma nota muito boa. Você gabaritou em quê, hein? Qual é a sua Não área sei. forte? Não sei. Porque em geriatria a gente acaba vendo tudo, né? Geriatria você tem que saber um pouco de cada área. Então, Ok. E a área que tudo, você cardio, atua? neuro. Então, cardio, neuro, respiratória, ortopedia, tudo, né? Minha nossa, menina 723, você deu show aí, olha, gente. Contrata ela para ser mentora, porque vai passar no NPT de primeira com as dicas dela aí. Tá, o que você achou que não foi o bicho de sete cabeças nesse processo?
Que não foi um Que bicho de não sete foi. cabeças? Você começou o processo e achou, puxa, vai ser difícil isso, vai ser o bicho de sete cabeças e acabou que não foi. O que eu mais tinha medo era do NPT. É engraçado, né? A gente fica com muito medo porque é muito diferente e fica aquela pressão, aquela cobrança de que é uma coisa difícil, muito diferente, que não é uma coisa que a gente não está habituada aqui no Brasil, né? Então, o que eu mais tinha medo era disso. Mas depois que a gente passa, né, gente, não é um bicho de sete cabeças, não é impossível. Basta dedicar, né? Esforçar, estudar, abrir mão de muita coisa que a gente consegue. Bom, você já falou no começo da live o que te motivou a tentar fazer a validação, né? Como que você soube que tinha carência de fisioterapeuta nos Estados Unidos? Como que eu soube que tinha carência? Foi pesquisando mesmo no YouTube, eu acho que achei vídeo seu, aí que eu vi que tinha, né? Aí começamos a pesquisar sobre isso. E vi que tinha carência, que tinha muita oferta de emprego, aí entrei em sites para ver, né, de oferta se tinha realmente muita oferta de emprego, e tem, né? Muita oferta. Aí Bom, anima mais ainda, você, né? E sem falar a você questão da valorização, do salário, né? Que é muito maior do que aqui, né? O reconhecimento que o fisioterapeuta tem nos Estados Unidos é muito maior do que aqui no Brasil. respeito, eu falo, né? A gente tem um É, respeito, assim, mas assim, sim, uma das coisas que primeiro me chamou atenção foi a infraestrutura e a acessibilidade de morar no país, né? O que você tem acesso, né, de uma certa faixa de remuneração, vamos dizer assim, e a infraestrutura, a segurança comparado ao Brasil, não que aqui não tenha violência, né? sim. Que aqui não tem tanta violência divulgada, mas tem violência, tem mortes, tem assalto, tem tiro, já que o país já tem um porte de armas muito diferente do Brasil, né? Uhum, é, Enfim, mas o que o primeiro, para mim, me chamou atenção foi isso. Aí, obviamente, você sabe que a valorização, não só financeira do fisioterapeuta é alta, mas também o reconhecimento e o respeito sim. dentro da equipe multidisciplinar. Então, é outra coisa que chama atenção, porque a gente, às vezes, em clínica, trabalhando em clínica, a gente fica meio banalizado como fisioterapeuta. Parece que a gente está implorando para fazer o nosso trabalho, e um trabalho de tanta importância, né? Sim, não, fala, os próprios pacientes aqui não valorizam tanto, né? Eles, não, porque meu médico fala isso, fala aquilo, né? Não confiam no que a gente fala. Aí eu já percebo que é diferente, né? Eles têm uma outra visão, né, do fisioterapeuta. Ele Respeitam já tem mais, uma né? visão, o médico não tem medo de nos enviar, né? Ainda tem Sim, o lance do seguro-saúde, que tem que ter o pedido médico para cobrir, essas coisas tem. Não sei quanto tempo isso se vai durar muito tempo, se a gente vai ter autonomia de solicitar, enfim. De repente é isso que eu acho que a PTA deve lutar no futuro, né? Transformando uhum, tudo em Doctor of Physical Therapy. Pode ser que seja esse um sim, dos goals, né? é. E dicas aí para quem está no processo, está desanimado, está lá esperando a faculdade responder, que não preenche o formulário, porque eu recebo pessoas quase que diariamente falando isso para mim, Carol, a pandemia não deixa a faculdade É, responder, ai, fulano não tem isso, e a pessoa está é. barrada lá Eu para. acho que assim, aproveita o tempo. Eu acho que começa com inglês, sabe? Que eu acho que já ajuda demais. Começa a fazer inglês porque vai ser fundamental. Senão não vai conseguir entender nada, né? Precisa do inglês. Então aproveita o tempo para estudar, já que está demorando. Então aproveita de uma forma útil, né? Já pensando no futuro do processo. Estuda Essa é uma inglês. ótima dica. Eu também É, falo assim: não tem um momento do processo que você vai só sentar e esperar. Não, sempre há algo para ser feito. sim. Seja estudar inglês, seja estar olhando o conteúdo do NPTE. Aham. Você chegou a E usar até assim, aplicativos também para o NPTE, não? Para estudar? aplicativos, acho que só um É. de anatomia, só para poder ver, né, quando tinha dúvida de algum músculo, alguma coisa assim. Só um de anatomia. Eu acho que eu peguei um que tinha algumas questões, sim. Eu não Acho que lembro o foi nome, mas bem acho que esse pouquinho. é bem pouco. O que eu usei mais foi esse de anatomia quando eu tinha alguma dúvida. E agora Olha, eu tô pensando em começar a fazer a transição para o doutorado daqui também. Já começar. Vou tentar, vamos ver se vai dar, né? caramba, você tá fazendo É. doutorado aí, é isso? Não. Não, não, não. Tô pensando em fazer a transição Ah, do tá. Então, doutorado. depois da licença, pegar o Isso. Chile pensando aí. Você vai É, conseguir.
Você vai conseguir. Uhum. Tem uma pessoa que conseguiu, foi a Lígia. Não sei se eu já ouvi falar nela. Ela já Ela conseguiu fez, fazer daqui. conseguiu. Ah, eu vou Conseguiu. tentar também. Depois, se quiser, eu passo contato aí, vocês conversam, Uhum. porque é possível. Você tem Quero sim. previsão de quanto está para sair seu documento ou ainda não tem? Não, ainda não. Não Por tem. enquanto, só, né, na É, vontade aí da imigração, que é aquela só, faca de pois dois é. gumes, né? Aham, Mas a parte que aham. dependia de você, de mostrar os documentos, essas coisas, Sim, já tá deu, tudo certinho. já tá Tá, certo. Agora é só a já. parte deles Só. revisarem. Isso, é só a análise deles lá. Eu não quero mais tomar o seu tempo, já foi quase uma hora aí de conversa. Muito, muito, muito obrigada. E Por quem nada. for procurar Fico o feliz de MBA de ajudar. apoiador, eu vou falar você, vou falar a Juliana. Eu tenho contato Obrigada. dela também. E desejo muito É, sucesso. E o que você precisar aqui, quando você vier para cá, viu? é. Aqui, se tiver Obrigada, aqui, Carol. pode Não contar deixa de comigo. marcar, não deixa de marcar a Juliana no vídeo, não, que eu não achei o contato dela aqui, mas marca ela também, Eu vou por marcar, favor. porque ela também, eu tenho uma live que eu salvei com ela, assim, quando a gente estava na outra página, e eu conversei bastante com ela, e ela sempre estava mandando as promoções, aquelas aulas de graça aí que o Ankit faz, né, de neurologia, Aham. de cardio, essas coisas, né, para divulgar para o pessoal, que é uma forma também de conhecer como são as aulas do curso. Sim, com certeza. Então, quando você Com tiver aí certeza. alguma aula aí, de graça, Tá, manda aí joia. para a gente Manda. divulgar também aqui na página, tá bom? Tá, joia. Tá bom, mando sim. Obrigada, muito, muito sucesso Eu que para você, agradeço, viu? Carol. Até Obrigada. mais. Até. Tchau. Tchau.